Sai é um órfão solitário e inútil que é intimidado por todos por ser feio. No entanto, sua vida mudou quando ele foi destinado a se tornar o rei demônio que destruiria o mundo inteiro, fazendo com que todos os malvados que gostam de demônios ficassem desesperados para provar sua salsicha demoníaca. Tudo começa numa certa noite chuvosa, quando sua mãe o deixa, ainda bebê, na frente de uma igreja e reza por sua sobrevivência. Vários anos depois, Sai está numa estação de trem a caminho da escola. Quando uma garota de repente passa correndo por ele enquanto sobe as escadas, ele vislumbra suas formas, o que imediatamente frita seu cérebro, pois ele nunca viu algo assim em sua vida solitária. Nesse instante, ele de repente vê uma avó que havia derramado sua bagagem, então ele vai ao encontro dela. Mas enquanto isso, a velha bruxa começa a se sentir animada por um garotinho fofo, fazendo-a considerar ser uma cougar por um momento. Sai se oferece para ajudá-la com a bagagem, mas ela não quer incomodar um garoto tão atraente como ele. No entanto, ele insiste e começa a arrastar a bagagem com ela, o que atrai a atenção da garota de antes. Ela imediatamente o ataca com um chute certeiro no rosto, pensando que ele é um ladrão tentando roubar sua avó. Isso envergonha a velha bruxa, e a garota imediatamente se desculpa ao perceber que ele estava apenas ajudando-a e não roubando-a. Ela então se torna amigável e se apresenta como Hattori, uma caloura da academia de magia. Sai também se apresenta e diz que é um aluno recém-transferido. Eles embarcam no trem logo depois e ambos começam a conversar sobre seus objetivos. Sai revela que quer se tornar um sumo sacerdote para poder viver uma vida pura, surpreendendo Hattori, que lhe diz que isso significa que ele nunca será um homem de cultura. Vendo sua determinação, ela lhe diz que o apoiará, sendo de uma família responsável por proteger o império de demônios. Percebendo que eles têm algum tipo de química, Sai decide apertar a mão dela como amigo. Mas Hattori saca sua espada e os faz jurar um pacto de serem bons amigos, acrescentando que eles se desviveriam mutuamente se falhassem em cumprir seus objetivos. Algumas horas depois, eles chegam à escola, e Hattori vai para a aula, enquanto Sai vai para a enfermaria para fazer um registro. A médica da escola, Tori, o recebe e lhe mostra a fila para que todos possam ser examinados por um pato faminto, que parece cheirar crack de ovelha para viver. O pato começa a verificar sua condição física e a prever sua futura ocupação. Ao chegar a vez de Sai, com o rapaz esperando uma previsão de sumo sacerdote, o pato de repente declara que ele se tornará o rei demônio, chocando-o. Ele se pergunta se o pato está chapado de crack ou algo assim no momento. Mas o pato repete a mesma coisa várias vezes, assustando a todos na sala. Baseado na história anterior de um terrível rei demônio que uma vez viveu, Sai sente que todas as suas ambições foram agora destruídas, mas Tori lhe diz para não se preocupar muito com isso. No entanto, ela o informa que ele se tornará alvo de alguns fanáticos religiosos na escola que podem planejar desvivê-lo ou armar armadilhas perigosas para ele. Ela o leva para sua turma, sendo a professora responsável, e o apresenta à classe, que por acaso é a mesma turma de Hattori. Ao vê-lo, a turma se torna caótica, pois todos estão com medo de ter a perdição da humanidade na sala. Alguns até espalham rumores de que ele pode engravidar uma garota apenas tocando-a. E vendo tudo isso, ele decide se manifestar em sua própria defesa. Ele faz um discurso curto e poderoso como Theodore Roosevelt, mas coincidentemente faz referência ao mesmo discurso que o rei demônio anterior, que conquistou o mundo, fez 100 anos atrás, assustando ainda mais seus colegas de classe. Tori lhe diz para ficar quieto e ir para seu lugar no fundo da sala. Mais tarde, durante a aula, ele raciocina que precisa convencer Hattori, pelo menos porque ela o tem esnobado desde que ele entrou na sala. A professora responsável perguntou quem seria o representante de turma, já que era um novo semestre. Ela perguntou a Hattori se ela faria isso novamente, mas antes que ela pudesse se levantar, um idiota que parecia ter sido desmamado na semana passada, de repente nomeia Sai. Ele acrescenta que Sai se tornar o representante de turma e realizar boas ações para a escola é a melhor maneira de provar que ele não é o rei demônio. Hattori está quase atingindo 100 graus Celsius com sua raiva neste ponto, e vendo isso, Sai rapidamente se levanta para recusar, oferecendo-se para fazer parte do comitê de limpeza em vez disso. Enquanto ele pensa que o comitê de limpeza envolve varrer o chão e lavar pratos, a professora o deixa boquiaberto ao dizer que o comitê são Kitman, responsáveis por proteger os segredos da escola. A sala de aula fica ainda mais horrorizada, e enquanto Sai tenta descobrir como escapar da confusão em que acabou de se meter, Hattori pega sua espada-bastão. Ela se aproxima imediatamente, fumegando como se estivesse prestes a implodir. Ela o lembra do juramento deles, chocando-o porque o humano não havia levado aquilo muito a sério antes. Ela invoca outra espada-bastão, entrega a ele e o desafia para um duelo. Quem vencer se torna o representante de turma, chocando-o. O garotinho se aproxima para mostrar seu apoio a Sai, alegando que já se apaixonou por ele e pergunta se pode chamá-lo de papai, porque gostaria que ele dite seu traseiro. Hattori fica ainda mais irritada e lança um ataque imediatamente, mas Sai consegue desviar. Após alguns golpes e erros, Sai a monta por trás. Ele lhe diz que não vai desconectar seu dispositivo até que o assunto seja resolvido, fazendo-a corar imediatamente ao sentir sua arma tocando sua bunda.
Ele tenta risar ela com algumas cantadas bregas do Reddit, mas ela fica envergonhada quando os outros alunos gritam que isso é típico de um rei demônio. Ela o empurra e o ataca novamente, mas ele instantaneamente agarra a espada, o que imediatamente leva a uma explosão de energia, causando uma explosão. A turma inteira fica em um estado lamentável enquanto Sai se pergunta o que acabou de acontecer. Enquanto isso, alguns alunos relatam a situação à presidente do conselho estudantil, e ela fica divertida, esperando para ver do que ele é feito. Depois disso, Miwa continua glazing Sai e quer montar em sua carne, mas Sai lhe diz para parar. Não fazemos isso aqui, porque minha carne é para Rose, não para Bros. Ele então diz a Miwa para levá-lo ao dormitório feminino porque ele quer ver Hattori, e ao chegar lá, ele tem que se esgueirar até a janela dela. Enquanto isso, em seu quarto, Hattori se pergunta como ele quase a conquistou com aquelas cantadas antes e de repente ela recebe uma batida em sua janela. Ela fica irritada novamente ao vê-lo e o persegue até a floresta. Sai encontra um bufão feio de cabelo vermelho, que imediatamente tenta protegê-lo enquanto Hattori o ataca, mas ele acidentalmente libera um ataque poderoso enquanto tenta se defender, causando uma enorme explosão. Isso deixa Hattori inconsciente com seus melões expostos, e nesse momento uma garota chamada Kurunei aparece através de um portal. Ela se autodenomina uma observadora, deixando Sai a se perguntar quem diabos é essa novamente. Coronet saca uma arma especial e cura Hattori com ela. Hattori recupera a consciência e foge envergonhada, percebendo que está tão nua quanto você está agora. Sai tenta segui-la, mas Coronet o bloqueia dizendo que tem algumas perguntas para ele. Ela lhe diz que Deus Match a havia ordenado a observar devido ao incidente que acabara de acontecer. Ela ainda diz que antes que possa fazer as perguntas, o diretor precisa estar presente, e ao ouvir isso, o macaco de cabelo vermelho fica chocado. Ela imediatamente fica invisível e escapa, deixando sua armadura de enredo e calcinhas como lembranças. Kuroni a identifica como Kina, uma de suas colegas de classe, surpreendendo Sai, mas ele se pergunta por que ela saiu em seu traje de aniversário. No escritório do diretor, Kuroni relata que, após observar Sai, ela descobriu que ele nunca teve qualquer má intenção em relação a Hattori, surpreendendo Sai e fazendo-o se perguntar se ela consegue ler mentes. No entanto, ela responde que pode analisar emoções, e o diretor de repente declara que ele pode realmente ser o rei demônio no futuro, mas Sai está farto de ouvir toda aquela porcaria. O diretor ainda lhe diz que, para evitar problemas desnecessários, ele teve que pedir ao governo para enviar um observador para vigiá-lo e protegê-lo, chocando Sai, que percebe que sua vida na escola está prestes a ficar ainda mais miserável. Ao sair, Tori lhe diz para ver isso por um lado bom, e ele responde que a única coisa que ele consegue ver agora são os doces dela. Ela então lhe pede para ir narrar tudo o que aconteceu antes a ela, em particular em seu escritório. Ele começa a explicar dizendo que havia colocado toda a sua força na longa espada de madeira, o que fez com que uma grande massa de poder surgisse, resultando em uma liberação incontrolável por todo o lugar. Sai então diz que só queria usar um pouco de magia para se defender, mas a coisa saiu do controle. Ao ouvir isso, Tori explica que sua habilidade de manipular mana é mais poderosa do que ele pode controlar. Ela menciona que não há muito que possam fazer, já que ele é o rei demônio, afinal. Mas o Mano não quer ouvir essa bobagem novamente. Tori lhe dá um passaporte, ou seja lá o que for aquilo, que lhe permite fazer chamadas telepáticas com quem ele quiser. Ele volta para seu quarto naquela noite e Coronis está lá com ele, pedindo para que ele a ordene. Ele lhe diz para não se preocupar, pedindo para que ela vá dormir também, mas assim que ele se deita para dormir, ele de repente encontra Coronet ao lado dele com sua camisola suspeita, o que imediatamente o deixa desconfortável. Ele lhe diz para se levantar antes que seu Magnum o domine. Qual é, cara? Então ela sai da cama dizendo que vai dormir no guarda-roupa em vez disso. No entanto, Sai anota observando-o e ele pergunta: que diabos? Ela se fecha lá dentro, mas antes que ele perceba, ela volta a monitorá-lo novamente. No dia seguinte, a caminho da aula com Miwa e Kurone o seguindo, ele de repente encontra Eitou, a chefe do dormitório feminino. Ela lhe diz que Kuroni lhe contou tudo o que aconteceu na noite anterior e agarra a mão dele, dizendo que está tão aliviada em vê-lo pessoalmente. Ela então lhe diz que, como ela é a chefe, ela também sabe dar muito bem, e ele pode vir quando quiser. O que você quer dizer com isso? Ela vai embora, e Sai se sente bem por haver alguém que finalmente entende suas lutas. Algumas horas depois, Sai vai ao banheiro e Korra o segue, deixando os outros caras inseguros sobre o tamanho de sua ferramenta. Enquanto isso, no banheiro, Sai tira o dispositivo de telepatia que Tori lhe deu e liga para Eitou para dizer que quer fazer as pazes com Hattori, mas não quer causar mais problemas indo encontrá-la. Eitou imediatamente se oferece para ajudar e lhe diz para ir à Montanha dos Fundos sozinho no almoço, mas ela diz que Kuro não permitiria. Sai perguntou o que ele pode fazer sobre aquela Stalker, e Eitou lhe diz que pode desativá-la puxando sua cauda.
Então, depois do almoço, Eitou o leva à Montanha dos Fundos, mas Coronet o segue de qualquer maneira. Mesmo que ele tivesse dito que queria ficar sozinho, Eitou secretamente olha para seus Badonkadauks, perguntando-se onde está sua cauda. No entanto, ela o pega e o chama de perdedor sedento por olhar para suas calcinhas. No entanto, enquanto ela tenta se afastar dele, sua saia voa, revelando a pequena cauda que ele estava procurando. Então, de repente, Coronet sente uma mana estranha e poderosa vindo de dentro da floresta. Enquanto eles se preparam para lutar ou fugir, um cão demônio aparece. Ele imediatamente avança em direção a eles e Coronet rapidamente pega sua arma para atirar nele, mas a bala se esmaga em seus dentes de aço. O cão demônio continua mirando em Coronet, mas Sai rapidamente a salva antes que ela seja migrada para o céu. Então ele agarra o monstro e o segura firmemente. Ele eventualmente libera um feitiço e o esbofeteia no monstro, transformando-o em um filhote. Coronet se pergunta como ele fez isso, e ele explica que é o Goat. Ao ouvir isso, Corune lhe diz que nenhum mago fez isso antes, e diz que vai registrar isso e relatar. Nesse instante, eles ouvem um estrondo na floresta e parece ser Kina. Sai tenta falar com ela, mas ela desaparece novamente com sua habilidade de invisibilidade. Kurune, não conseguindo rastreá-la, vai pegar sua bolsa, mas isso apenas expõe sua cauda, que Sai rapidamente puxa, desativando-a. Eitou aparece imediatamente e lhe diz que Kurunei não se lembrará de nada que aconteceu quando ela ligar novamente. Ela então lhe diz que o ajudará a falar com Hattori para que ela possa lhe dar uma audiência, o que deixa Sai feliz. Antes de partir, ela sugere que ele se junte ao comitê disciplinar, e ele concorda de bom grado porque não é como a porcaria que ele pensava que o comitê de limpeza era antes. Nesse momento, ela lhe dá uma medicina mágica que ela afirma que os ajudará, a ele e a Hattori, a entender os sentimentos um do outro se for injetada em seus corpos. Sai está bastante inseguro sobre isso porque ele sabe o que o crack pode fazer a um cavalheiro, mas ele diz que vai guardá-lo para o caso de precisar. Depois, Sai reativa Coroned e ela não percebe que algo aconteceu, pois pensa que o idiota está espiando suas calcinhas novamente. Nesse momento, Sai de repente nota o grampo de cabelo que ele uma vez deu a uma garota quando era mais jovem com Kina, e ele imediatamente a persegue, perguntando-se se ela é aquela garota. Ele acidentalmente colide com ela, e ela cai sobre ele sem roupas, envergonhando-a. No entanto, ela se recusa a se levantar dele porque não quer que ele veja seu conteúdo exclusivo, fazendo com que isso pareça Sai a assediando novamente. Ela ameaça denunciá-lo, e ele se vira para Kina para dizer que não teve culpa. Mas ela concorda em fazer isso apenas se ele escolher ser seu amigo, mas com benefícios, surpreendendo-o. Enquanto isso, de volta ao dormitório feminino, Eitou liga para Hattori para informá-la sobre Sai, mas ela mente sobre como eles haviam ameaçado mediar por ela. Hattori fica irritada com isso e diz a Eitou que vai resolver isso de uma vez por todas. Após a ligação, Eitou se torna cínica, pois esse era seu plano desde o início, conquistar o futuro rei demônio para que ele se tornasse seu garoto de recados. Eitou então se lembra de quando tinha um ótimo relacionamento com seu irmão mais velho quando era jovem. No entanto, seu irmão foi cancelado em batalha, e ela teve que assumir como chefe para arcar com as responsabilidades de sua família. O irmão de Eitou, que se tornou um morto-vivo com a cabeça preservada em formol num jarro, diz à irmã que ela se tornou uma garota má, mas ela lhe diz para calar a boca e deixá-la em paz. Ela afirma que os poderes de Sai correspondem aos que os magos das trevas têm procurado, e como ele se tornará o rei demônio e destruirá o mundo no futuro, ela tem que colocar as mãos nele, custe o que custar. No dia seguinte, Sai e Miwa tomam banho juntos, e Miwa não consegue parar de incendiá-lo como um lunático. Ele elogia a estratégia de Sai até agora em seduzir a líder pública da escola e depois espancá-la. Sai observa indefeso, pois não há como ele sair dessa confusão e mal-entendido tão cedo. Miwa logo sai correndo, e enquanto Sai pensa em tudo o que Miwa disse, ele de repente o ouve gritando lá fora sobre alguma senhora insinuando que sua ferramenta tem o comprimento do dedão do pé de Shaquille O'Neal. Sai vai verificar o que está acontecendo apenas para encontrar Coroned à porta observando-o, surpreendendo-o. Ela pergunta por que os humanos, incluindo a audiência de Anna Skull, se preocupam tanto com o comprimento de sua salsicha. Sai cita uma declaração que ouviu de Johnny Sins, dizendo que os maiores ajudam a aplaudir mais vilãs de alto valor e a produzir mais descendentes. Ao ouvir isso, Coroned fica surpresa e pede a Sai para mostrá-la para que ela possa comparar com outros machos, mas Sai responde que vai passar essa. Alguns momentos depois, Sai recebe uma chamada telepática de Eitou, que lhe diz que ela arranjou para ele se encontrar com Hattori depois da escola, e ele a agradece, pensando que fará o seu melhor para convencê-la, pelo menos. Em seguida, ele encontra a presidente do conselho estudantil, Hiri, que está animada com seu voluntariado para se juntar ao comitê disciplinar. Sai responde que lhe disseram que o comitê está atualmente vazio, então ele decidiu se juntar. Mas quando Hiryu informa que o dever do comitê envolve espancar os cabeças duras na escola e garantir que eles cumpram as regras, o que é perfeito para o rei demônio, Sai percebe que acabou de se meter em outra confusão. Na próxima cena, a escola publica no quadro de avisos que ele agora estará encarregado do comitê e os alunos ficam céticos sobre isso, pois dizem entre si que colocar o rei demônio no comando
Pode não ser uma decisão sábia. Mais tarde na sala de aula, ele começa a pensar nos problemas desnecessários que criou para si mesmo, e ele fica mais desesperado para convencer Hattori. Mas ele se pergunta se terá que puxar a cauda de Korone novamente para poder encontrá-la. Enquanto ele se prepara para ir encontrar Hattori naquela noite, ele carrega a arma com a medicina mágica que Eitou lhe deu. No entanto, ele tem que se livrar de sua Stalker. Então ele vai sentar ao lado dela na cama e tenta esgueirar as mãos em seus bolos quando ela não está olhando. Nesse instante, Kina bate no vidro. Depois que ela entra, ela pergunta a Coronel por que ela está deitada daquele jeito, revelando que este idiota culto quase agarrou suas bochechas antes. Sai fica envergonhado e imediatamente muda o assunto para a panela de arroz que Kina trouxe. Kina pergunta se pode deixá-la no quarto dele, mas ele recusa. No entanto, ela lhe diz o quanto ama arroz e quer ver um mundo onde todos comam arroz juntos. Ao ouvir isso, Korone saca uma bazuca, sugerindo que coloquem a panela de arroz nela, mas Sai lhes diz para não serem loucos. Kina logo vai embora e Korone provoca Sai, pedindo para que ele faça o que queria fazer rapidamente. Então o humano, fingindo querer apertar seus bolos, rapidamente aproveita a chance para puxar a cauda dela. Ele segue para o local imediatamente, mas assim que ele atravessa a masmorra, um idiota feio de repente o atinge na cabeça com um porrete, derrubando-o no chão. Então esse cara estúpido e o Mohawk tentam espancá-lo, mas ele de repente é eletrocutado, chocando os outros. Ele logo percebe que eles capturaram Miwa, deixando-o irritado. Então ele começa a fazer uma bagunça com eles usando seus poderes sem piedade, e enquanto isso, Hattori o pega nisso, confirmando que ele é realmente quem eles dizem que ele é. Sai tenta explicar que estava apenas se defendendo, o que ela não acredita, dizendo que ele está tentando usar sua nova posição no comitê disciplinar para dominar os alunos. Ela então começa a caminhar em direção a ele, preparando-se para lutar contra ele, e vendo que ela é um bloqueio que não está pronta para ouvi-lo. Ele saca a arma de Eitou para atirar em si mesmo e nela. No entanto, ele percebe chocantemente que as drogas não estão lá. Enquanto isso, Hattori imediatamente detona uma bomba de fumaça e escapa, dizendo que reunirá aqueles contra ele e o confrontará. Enquanto isso, Eitou, observando de sua câmara através de uma bola de cristal, fica surpresa com o desenrolar do evento e se pergunta como a droga desapareceu. Seu irmão morto-vivo pergunta que tipo de droga é, ao que ela responde que era uma droga para fazê-los amá-la e jurar lealdade a ela. No entanto, Eitou admira o quão brutal ele foi lá atrás e começa a Guna, porque ela também quer ser punida por ele. No dia seguinte, Hattori faz um anúncio de que um decreto foi feito para parar Sai, que está tramando dominar o mundo, primeiro dominando a escola. Ela incita uma guerra contra ele, e todos os seus haters imediatamente começam a atacá-lo. Ele tenta escapar, mas logo é encurralado e Hattori se aproxima dele com sua espada, pronta para acabar com ele. Nesse instante, Kina de repente intervém e media por Sai, dizendo que sabe que Hattori gosta dele, então eles deveriam tentar acabar com a briga e se tornar amigos. Os outros alunos ficam surpresos ao ouvir isso e se sentem traídos por Hattori estar apenas envolvendo-os em uma briga de amantes. Então eles se voltam contra ela também. Enquanto Sai e Hattori se preparam para revidar, Kina sinaliza para Conradinat, e ela explode a cena da luta com arroz, deixando todos felizes, cumprindo assim o sonho de Kina. Após isso, Korone analisa o arroz e detecta magia negra nele, que pode fazer alguém jurar lealdade a outra pessoa. Aconteceu que Kien havia retirado as drogas da arma quando visitou no dia anterior, e as usou para preparar o arroz que foi detonado. Isso surpreende Sai, que se pergunta se Kena sabia do plano de Eitou o tempo todo. Enquanto isso, algumas alunas sob efeito das drogas invadem o quarto de Eitou e começam a tocá-la para um momento mais íntimo. No dia seguinte, durante a aula de controle de mana, Tori pede que todos os alunos formem pares. Quando Sai se vira para Miwa, ele rapidamente recusa, dizendo que não é qualificado para ser seu parceiro. Enquanto isso, Eitou o observa de longe e fica ainda mais determinada a tê-lo enquanto se afasta. Nesse momento, Hattori se aproxima, dizendo que a professora pediu para ela ser sua parceira, o que o deixa animado, pois ele pensou que seria dispensado pela segunda vez. Quando o treino começa, com todos jogando bolas de mana entre si, Hattori explica tudo o que Sai precisa saber e passa a bola para ele, pedindo que seja gentil para não machucá-la. Ele diz que irá devagar, mas quando ele joga a bola de volta, o campo inteiro explode, dando-nos outra visão de seus seios. Ele se sente péssimo por isso ter acontecido de novo. E Tori vem dizer que Hattori apenas desmaiou do choque, mas não se feriu. Ela diz que ele precisará de muita disciplina mental para controlar esse poder e pergunta se ele treinará na câmara de autodisciplina mental. Ouvindo isso, Miwa interrompe, dizendo que a câmara é infame por pessoas irem lá e não voltarem vivas, mas Tori o cala antes que ele possa continuar. Ela diz a Sai para não se preocupar, pois é como meditação zen. Ele volta para o quarto e começa a fazer as malas para o treinamento rigoroso. Enquanto isso, Coronet diz que irá junto para poder continuar a observá-lo.
Enquanto isso, na câmara de ato, ela exibe um olhar sério, o que leva a cabeça do irmão a perguntar o que há de errado. Ela responde que Sai está indo para a câmara de autodisciplina mental, então ela está pensando em como maximizar essa oportunidade para conseguir o que quer. O irmão a chama de má novamente, mas ela manda ele calar a boca. Então ela se lembra da mãe contando como ele morreu há alguns anos. O irmão havia descoberto algo misterioso durante uma investigação, mas morreu antes de poder relatar. Então o governo teve que usar necromancia para interrogá-lo, mas descobriram que ele não conseguia se lembrar de nada. Isso fez o governo concluir que ele deve ter se assustado e tirado a própria vida, trazendo vergonha à família de Eitou. Sai logo chega à câmara e se despede de Kurune ao entrar, pois precisa ir sozinho, mas ele fica chocado ao perceber, segundos depois, que Kurune entrou com ele. Enquanto conversam, ele vê um pacote pendurado no ar, tenta pegá-lo e acaba agarrando o pequeno melão de Kina, envergonhando os dois. Ela diz que pensou que ele estivesse com fome, então decidiu trazer-lhe arroz, mas a porta se fechou antes que ela pudesse sair. Enquanto isso, Ikto se aproxima da câmara com balas imbuídas de magia de ilusão, que ela planeja usar em Sai quando ele atingir o estado astral durante sua meditação, para enganá-lo a jurar lealdade. Na câmara, Sai se encosta na parede com as duas garotas agarradas a ele. Suas costas encontram um ponto fraco na parede, e ao remover os tijolos, ele encontra chocantemente um mapa do tesouro. No entanto, ele não dá muita importância e se separa das duas garotas para iniciar sua meditação. Nesse momento, Kina interrompe para dizer que está apertada e prestes a fazer xixi em si mesma. Bro lhe dá uma bolsa à prova d'água para usar, mas ela recusa. Então Coronius informa que Kina pode fazer xixi na boca dela, já que ela pode convertê-lo internamente em energia, deixando-os questionando se ela está bem da cabeça. Kina fica ainda mais apertada e começa a bater na porta como batem na sua mãe toda a noite. De fora, Egto se pergunta se ele já está mentalmente instável e não aguenta mais. Ela raciocina que isso até melhora a situação. Então ela vai abrir a porta esperando comandar sua lealdade imediatamente, mas fica chocada quando uma senhora quase sem roupa sai correndo como se não aguentasse mais o seu bastão. No entanto, ela vê o mapa do tesouro e o pega. Ela fica chocada ao ver seu conteúdo e diz a Sai: "Vou embora com isso." Ela o leva de volta ao irmão para perguntar sobre ele, já que é a caligrafia dele, mas ele diz que não se lembra de nada. No dia seguinte, Eto permanece perturbada com o mapa, perguntando-se se o irmão estava mentindo ou não. Nesse momento, uma garota estranha se aproxima para se solidarizar por ela não ter conseguido fazer do Rei Demônio seu subordinado, chocando-a. Eto se pergunta quem ela é, suspeitando que não seja uma estudante. Mas a garota responde que tem permissão para entrar na escola antes de ir embora. Nesse momento, ela de repente ouve um alvoroço, e ao verificar, vê o mesmo mapa que pegou exibido na tela. Ela rapidamente retorna à sua câmara, apenas para perceber que o mapa não está mais onde ela o colocou. Ao mesmo tempo, Sai e Korone descobrem que o mapa foi colado por toda a escola, e eles imediatamente suspeitam que Egto fez isso. Enquanto isso, o conselho estudantil se reúne sobre isso e identifica o local marcado no mapa como abandonado na guerra anterior, enquanto Ikto mais tarde acusa Sai de fazer essa bobagem para que os alunos sejam controlados pela ganância para caçar tesouros. Coronet aponta a atenção deles para a culpada, colando as cópias do mapa pela escola. É ninguém menos que Kina. Eto pergunta o que diabos ela pensa que está fazendo, e ela responde que está apenas dando aos alunos as informações necessárias para que possam começar a caçar tesouros. Sai encontra Hiri depois disso porque a situação piorou, já que alguns idiotas foram ao local e voltaram com marcas. Hiri diz a ele para fazer um anúncio para o comitê disciplinar, alertando contra qualquer aluno que vá caçar tesouros, ou será punido. Eles convocam uma reunião de emergência imediatamente e Sai se posiciona diante da escola para avisar qualquer aluno de ir caçar tesouros. Mas um tolo da multidão diz a ele para parar de bobagem, pois todos sabem que Kina, que está postando os mapas por toda parte, está trabalhando para ele. Eles começam a vaiar e jogar coisas nele, então a Lanterna Verde de antes imediatamente o ataca com um movimento que você só encontra em filmes chineses. Ela agarra seu pescoço e diz para ele anunciar que aceita ir verificar o local pessoalmente para provar que não armou tudo. Enquanto ela se afasta, Eitou corre para a cena para perguntar quem ela é, e ela se apresenta como Teruya, deixando Eitou se perguntando de qual floresta da África ela veio. Sai encontra Hiri novamente e ela diz que ele só precisa investigar o local em troca. Moleza. Mas Sai suspeita que ela está escondendo algo. Depois disso, Sai, Coronet, Kiwat e Teruya iniciam sua aventura rumo ao desconhecido. Enquanto analisam o mapa, encontram o nome Yamato Boikiro escrito nele e se perguntam quem é. Eles logo entram na masmorra e encontram os túmulos dos guerreiros caídos da última grande guerra. Sai sugere que verifiquem o túmulo de Yamato Boichiro primeiro, já que está escrito no mapa. Nesse momento, Korone encontra algumas balas usadas e comenta que uma batalha deve ter ocorrido ali. Ao que Sai responde que eles não tiveram respeito pelos mortos. Ouvir essa bobagem de um rei demônio parece estranho para Teruya, mas Sai afirma enfaticamente que ele não é o rei demônio.
nem planeja ser um. Teruya começa a agir como uma idiota burra e cospe algumas bobagens de seu buraco facial. Nesse momento, Sai saca sua arma e a aponta em sua direção, chocando-os, pois pensam que Bro vai explodir seu rosto inútil. Mas logo percebem que há um monstro atrás deles. Enquanto isso, Hattori se esgueira como uma ladra inexperiente no quarto de Sai e encontra Kina dormindo profundamente lá, mas não encontra Sai em lugar nenhum. Ela acorda sonolenta e pergunta se ela tem alguma ideia sobre o paradeiro de Sai, ao que Kina revela que ele saiu com Korobne, Miwa e outra garota chamada Teruya. Ao ouvir o nome Teruya, Hattori sai imediatamente, pois isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, na masmorra, Teruya saca sua espada e ataca o monstro de névoa, mas é derrotada em vez disso. Então ela implora a Sai para vingá-la, embora ele não estivesse planejando fazer nenhum movimento. Ele imediatamente se levanta, declarando que, embora tenha vindo apenas para investigar o labirinto, agora mudou de ideia. Ele atira na névoa, engolindo-a instantaneamente. Tyria fica animada e pula nele. Enquanto ele luta para tirar o biscoito fedorento dela do pescoço, ele cai no chão, apenas para encontrar o túmulo de Yamato Boy, Kiro, bem diante dele. Ele imediatamente começa a vasculhar o túmulo e encontra um gravador de boneca de brinquedo lá. Ele o reproduz e ele dá a Sai a direção de como usá-lo. Enquanto isso, Eito também vê isso através de seu orbe de cristal. E enquanto ela se pergunta o que é aquele dispositivo, Kina se revela. Ela então diz a Tobi que eles também precisam ir ao local, o que poderia ajudá-la a encontrar mais informações sobre a misteriosa morte de seu irmão. Ela acha isso interessante e concorda em ir imediatamente. Mas enquanto Hattori pega o caminho mais curto para o labirinto, esperando alcançar Sai e os outros rapidamente, ela cai em um poço. Sai e sua equipe logo chegam a um castelo abandonado e, enquanto o atravessam, Miela de repente ouve uma das estátuas de cavaleiro se mover, mas Sai ignora. No entanto, um ataca de repente, mas Sai consegue derrotá-lo, então ele se afasta calmamente. Eles então encontram uma tela que lhes diz o próximo lugar para ir. E depois, Kurone os leva à fonte termal com suas duas estranhas que ela conseguiu de Tenmu. Vendo a água, Sai entra e começa a procurar por qualquer perigo potencial, mas parece que nem todos vieram aqui com o mesmo propósito. Tyria vê isso como uma oportunidade, então ela entra na água e pula em Sai com seu corpo nu, pressionando seus seios no pobre garoto inocente. Enquanto isso, Hattori, que havia caído em um poço antes, milagrosamente se encontrou aqui. Então ela percebe os dois idiotas brincando de forma rude na água, sem perceber que são Sai e Teruya. Ela imediatamente os ataca com sua espada porque não pode ter um casal oprimindo sua solteirice. No entanto, ela de repente percebe que é Sai no ar, o que a deixa envergonhada enquanto ela rapidamente cobre seus tesouros. Ela então avisa Sai para ficar longe de Teruya, alegando que ela é um agente imperial, chocando-o. Teruya e Hattori logo começam uma briga típica de garotas, e enquanto isso, Sai percebe uma besta ao longe. A besta imediatamente ataca as duas garotas, mas Sai rapidamente resgata Hattori enquanto afasta a besta. A besta corre em sua direção novamente, mas quando quase o morde, ela desaba e adormece, surpreendendo Sai, que agora pensa que seu sangue é um sedativo. Tyria se sente péssima por Sai ter escolhido Hattori em vez dela, e ela foge, mas antes de partir, ela joga uma chave para ele, dizendo para ele pegar o legado do Rei Demônio e apenas morrer. Nesse momento, Eto e Kino chegam e Eto revela que ela fez a besta adormecer. Eles descobrem que Teruya havia desativado o coronete antes e Hattori pergunta a Eto, mas a trouxe aqui de qualquer maneira. Eto exige que eles mostrem o que descobriram até agora. Então eles trazem a boneca, a tela e a chave que Teruya acabou de dar a Sai. Atu reconhece dois dos itens e ao se virar para a chave para ver o que é, um portal de teletransporte se abre de repente. Ela cai nele, chocando os outros, e eles a seguem antes que o portal se feche, levando-os a um lugar desconhecido. Nesse momento, Hiri aparece junto com os outros membros do conselho estudantil e ela os parabeniza por passarem no teste surpreendendo-os. Hiri oferece beijar Sai como recompensa. É sério? Mas Hattori não aceita, então ela grita com Hiri, exigindo saber o que diabos tudo isso significa. No entanto, nesse momento, Eito começa a correr em direção à gigantesca estrutura do edifício à frente deles, o que imediatamente alerta Hiri. Sai imediatamente tenta segui-la, mas Hiri o bloqueia, dizendo que é perigoso. Ela revela que eles estão no nível mais baixo, que costumava ser a base do Rei Demônio, e Sai não deve entrar em contato com ele. Eito logo alcança a base e insere a chave no selo. Ela então escaneia a mão na tela e ativa o selo com a boneca, o que instantaneamente invoca um dragão, assustando-a. O dragão pergunta a Eito se ela é qualificada para controlá-lo, alegando que ele pode ter que isekai'la se ela não for. Vendo isso, Sion tenta ir resgatá-la, mas Hiri o impede, dizendo que o dragão não deve descobrir que ele é o Rei Demônio. Nesse momento, Eito de repente começa a ver a memória de como seu irmão conheceu um certo sujeito que o enganou para apagar suas memórias por seu próprio objetivo, e depois o estrangulou até a morte. Ato começa a chorar ao perceber que seu irmão nunca foi um covarde como o haviam pintado. Sai se pergunta o que acabou de acontecer, e Coroné sugere que algum catalisador deve ter o dragão para substituir algumas memórias que foram gravadas dentro dele.
Nesse momento, Sai declara que tomou a decisão de ir resgatar Eitu, mas Hiri lhe diz não. No entanto, ele insiste e Hiri responde que isso significa que ele terá que passar por ela primeiro. Ela desfere alguns golpes e Hattori tenta atacá-la, mas Hiri diz que isso significaria que ela está ajudando Sai a se tornar um rei demônio. Hattori responde que já se decidiu e que se chegar a hora em que Sai se tornar o verdadeiro rei demônio, ela o eliminará com as próprias mãos. No entanto, Sai a cala antes que ela comece a pensar que aquilo foi uma declaração heróica, dizendo que ele não se tornará o rei demônio, ele só quer salvar Eitou. Ele força a saída e segue para o dragão. Ele a salva e subjuga o dragão no processo. O dragão, impressionado por ele ser tão forte, pergunta seu nome, e depois que Sai o diz, o dragão se apresenta como Peterhausen. Bro diz que ele tem um nome horrível. O dragão responde que pode mudá-lo se quiser. O idiota começa a considerar, mas Eitou de repente vem arrastá-lo, e enquanto ele sai, Hiri o encurrala e o beija como havia prometido. Alguns dias depois, Coronet realiza uma reunião com um grupo de perdedores feios no governo que decidem explorar a atração de Sai por melões e bolos. Então eles lhe dão a missão de fazer uma Dalila com ele. No entanto, há uma condição: se ela falhar, terá que ser dispensada de sua função. No dia seguinte, na praia, Sai vê o traseiro de Kina e fica envergonhado. Mas quando ela o repreende por isso, ele diz que ela não tem o apelo para transformar seu pequeno John Cena na rocha porque ela ainda parece que acabou de ser desmamada. Ela diz que isso significa que ela ainda tem a chance de crescer mais, mas ele responde que é bastante improvável, a julgar pela lentidão com que seu cérebro parece estar se desenvolvendo. Nesse momento, Sai sente alguns balões macios pressionando-o, envergonhando-o, mas ele finge não se abalar. Dizendo que não tem certeza se aqueles bebês têm leite, a sem-vergonha imediatamente remove seu maiô para mostrar-lhe o tamanho real, o que quase frita seu cérebro. Ele raciocina que ela tem agido de forma solta ultimamente, pois quase agarrou seu pênis alguns dias antes, implorando para lhe dar o Gok Gok 3000. No entanto, no dia seguinte, ela quase deixou sua fábrica de bebês inútil porque ele não a deu a ela na noite anterior. Depois, ela continuou a perturbá-lo para o desenvolvimento da trama. Mas o cara é um Sigma nobre que não se aproveitaria de mulheres sedentas. Qual é, amigo? Teve até que escapar para onde Peterhausen estava, mas a garota travessa o seguiu até lá porque ela queria sua carne desesperadamente. Ela perguntou se ele gostava de Kina, dizendo que queria saber seus verdadeiros sentimentos. Sai se perguntou por que ela queria saber, e ela respondeu que queria satisfazer seus desejos travessos. De volta ao presente, Korone o força a segurar seus melões, e quando Hattori fica com ciúmes, ela coloca a mão dele para pegar os dela também. Perfeito. Deixando Hattori tão envergonhada que ela reage com um golpe de espada na cabeça de Sai. Depois Sai diz a Korone para se desculpar pela bagunça que causou, e Coronet diz a Hattori que só queria ter certeza de que ela aprendesse o caminho da cultura. Ela então acrescenta que Hattori deve ser uma novata, já que se assustou facilmente, então ela diz que ela e Sai a ensinarão a ser travessa para que ela possa ter sua primeira conta OnlyFans de sucesso. Nesse momento, ouve o aluno falando sobre como sua salsicha permaneceu flácida, mesmo tendo tocado o balão de uma mulher. Então eles pensam que ele deve ser um molenga. Ele vai se explicar, mas tudo cai em ouvidos moucos. Depois disso, Sai convida Hattori para nadar com ele, e Kina também se junta. Enquanto isso, durante a diversão, Kina encontra um pepino do mar e começa a se contorcer até atingir o pico, jorrando um creme branco que deixa Hattori horrorizada e violada. Mais tarde, enquanto Sai e Hattori conversam, com Hattori quase excitada, Coronet de repente puxa seu maiô para baixo. Hattori fica envergonhada e nada para longe imediatamente. Então Sai pergunta com raiva para que aquilo serviu, e ela responde que pensou em deixá-lo no clima, mas ele fica mais irritado e diz para ela manter sua posição de observadora e parar de mexer com ele e com aqueles ao seu redor. Ela fica sóbria e vai embora. Mais tarde naquela noite, no caminho de volta da praia, Sai percebe que está sendo observado, mas não sabe por quem. Nesse momento, ele vê Miwa indo sabe-se lá para onde, e pergunta a ele para onde diabos ele está indo. Miwa diz a ele que esta é sua cidade natal, então ele quer visitar sua família. Ele acrescenta que há uma lenda sobre o rei demônio nesta ilha, levando Sai a perguntar sobre o que é. Miwa revela que a razão pela qual eles inicialmente não queriam que ele viesse para a escola à beira-mar é porque a lenda diz que quando o rei demônio reviver, um monstro surgirá do centro do mar, mas um herói viria para detê-lo. Ele então diz que também se diz que é este mesmo herói que derrotaria o Rei Demônio. Sai pensa que tudo isso é bobagem, já que o Rei Demônio existiu há 100 anos e isso deve ter sido inventado pelas pessoas sem esperança da ilha, buscando em que depositar fé. Algumas horas depois, sai da festa para investigar quem poderia estar espionando-o. Enquanto ele sai, Coronão o encontra para lhe dizer o mesmo. Ele diz a ela que quer ir atrás do espião e Coronet instantaneamente tira um dispositivo de detecção de mana. Enquanto isso, a bruxa de cabelo roxo encontra Peterhausen para lhe contar como ela planeja dominar o mundo com Sai, o que o deixa feliz porque ele está bastante desapontado que seu mestre não seja ambicioso, assim como você que passaria o dia todo assistindo a resumos de anime.
Nesse momento, Hiri aparece para informar Eito que Korona foi encarregada pela Matrix de seduzir Sai. Surpreendendo-a, Hiri então diz que vai se envolver a partir de agora e fazer o seu melhor para derrotar a Matrix, especialmente o Ministério da Inteligência Mágica, Saemil-8. Eito responde que isso significa que ela se tornará sua inimiga, e Hiri responde que derrubará todos que estão tentando usar Sai como uma ferramenta. Depois que ela sai, Eito pensa em contar a Sai sobre isso, mas como não consegue alcançá-lo, ela envia Kina para ele. Kina diz a ele que um grupo de magos habilidosos e Sikang está procurando enviá-lo para uma cova precoce, mas Bro não leva isso a sério porque a pessoa que transmite a informação é uma palhaça. Ela logo cai em seus braços e vendo o grampo de cabelo em seu cabelo. Sai pergunta se eles se conheceram há muito tempo, mas ela, sem saber do que ele está falando, responde que talvez estivesse destinada a encontrá-lo. Ela adormece e Sai fica se perguntando por que ele parece tão relaxado perto dela. O rapaz tenta aproveitar a chance para beijá-la, mas ela o surpreende e decide que o beijo será francês. Você consegue, vai lá. Nesse instante, a ciumenta Coronats de repente os chuta, estragando completamente o momento. Eles ouvem um barulho repentino e uma bala atinge Coronats, deixando-os chocados. Fazendo um breve desvio, alguns meses antes, Mil havia feito o mesmo exame com o cachimbo de pato, e lhe foi dito que ele se tornaria o herói. No entanto, Tori afirmou que isso tinha que ser uma mentira. Voltando ao presente, Korone cai no chão e enquanto Sai tenta ajudá-la, ela de repente lhe pergunta o que ele pensa de Kina. Ele se pergunta por que ela está perguntando isso nessa situação tão peculiar, e ela lhe diz que é algo de extrema importância. Isso leva Sai a perguntar se ela estava brava com o que ele fez antes, e ela responde que não estava, mas que é desfavorável para ela. Ele pede desculpas, mas o imbecil despedaça ainda mais o coração dela ao dizer que talvez isso nunca venha a seu favor, de fato. Ao ouvir isso, Kurone lhe diz que é muito ruim para ela e que talvez tenha que aceitar que falhou. Ela se vira para ele e lhe diz que essa é a última vez que ele a verá. Então ela se despede e parte através de um portal, chocando Sai, porque ele está tão perdido quanto você numa aula de cálculo, sem entender nada. Enquanto isso, é só depois que ela parte que este idiota se lembra da outra parte da informação que Eito havia pedido para ela transmitir. Eito havia informado Kina que Kurunei recebeu a missão de seduzir Sai, e a julgar por seu rosto, que lembra a Baba Yaga, ela duvidava que Kurunei teria sucesso, o que levaria à sua demissão como observadora. Ao ouvir isso, Sai se lembra de Kurunei dizendo que havia aceitado seu fracasso. Do outro lado da ilha, Miwa encontra sua irmã, mas enquanto conversam, ela ouve alguns aldeões que vieram visitar seus pais, zombando dele e dizendo que duvidam que ele se tornaria um herói de sucesso. Ao ouvir isso, ele fica triste e parte imediatamente antes que ele morda a língua para a glória. Na manhã seguinte, sua irmã, Yakiko, visita o dormitório para perguntar a Sai se ele é o Rei Demônio, mas ele nega, dizendo que as pessoas apenas o chamam assim. Ela então lhe pergunta se o irmão dela é o herói, mas Sai, de forma ignorante, responde que nem tem certeza se Miwa quer se tornar isso. A garota fica com os olhos marejados e sai correndo em decepção, com seu irmão, também choroso, correndo atrás dela. Ao ver isso, Kaina o segue imediatamente, enquanto Hattori culpa Sai por ser um tolo detestável ao negar à garotinha o que ela queria ouvir. Enquanto Miwa procura sua irmã, Kina o encontra perto do lago e ele começa a lhe contar a lenda sobre o lago. Eles de repente ouvem explicações sobre um fenômeno que você não encontraria em nenhum livro didático de geografia. Ele também diz a Kina que a marca do herói está sob o lago, e explica ainda que a marca do herói é apenas uma pequena espada presa em uma rocha no lago, que só pode ser removida pelo herói. Miwa acrescenta que seu avô armou tudo isso, então deve ser bastante inútil, considerando que o suposto herói é apenas um grande zero. Nesse instante, eles ouvem outro barulho que Kina reconhece como o som de um homem prestes a se aliviar, e eles imediatamente vão verificar o que está acontecendo ali. Eles de fato encontram um maníaco sedento se comportando como se não tivesse se atrasado em 15 anos. Gross invoca um pepino do mar monstro, ainda maior do que aquele que Kina esfregou até o clímax mais cedo, chocando-a profundamente. Nesse momento, eles avistam Yukiko perto do orangotango feio e depravado, e assim que ele a vê também, começa a fazer coisas impróprias com ela. Vendo isso, Miwa imediatamente lança magia para salvá-la, mas ela é instantaneamente absorvida. O vilão lhe diz que o monstro é uma besta que drena mana, então sua magia não pode funcionar ali. Enquanto isso, Kina se aproxima sorrateiramente por trás dele com sua habilidade invisível, mas ele a captura e liberta Yukiko. Enquanto Yukiko foge, ela diz ao orangotango que seu irmão, o herói, o derrotará. Ao ouvir isso, ele decide mostrar a ela que o suposto herói é tão inútil quanto um goleiro na NBA. Mais tarde naquela noite, Sai e Hattori encontram um orangotango que se autodenomina Senhor X. E ao vê-lo, Sai imediatamente percebeu que ele era quem o estava espionando. Eles conseguiram salvar Kina e Yukiko dele. E enquanto Sai se prepara para ir lutar contra ele, Kina lhe diz que ele não deve Izekai'lo de forma alguma. Enquanto isso, enquanto ele se prepara para lutar contra ele, o Senhor X de repente o ataca com um flash. Ele logo começa a espancar Sai como um ladrão e revela que Sai não tem a menor chance contra ele porque o está impedindo de usar magia com seu barulho.
Ele continua a Korra espancar suas costas tão severamente que até Tanjiro sentiria pena dele. Ao mesmo tempo, Miwa está afundando profundamente no oceano, e de repente, decide fazer algo a respeito de sua situação patética e desesperadora. Ele nada até o fundo do oceano, onde está a marca do herói, e consegue puxar a espada usando algumas baboseiras motivacionais que ouviu no YouTube. Ele de repente se transforma em um Power Ranger de baixo orçamento chamado Brave. Enquanto isso, enquanto Sai continua a apanhar como nunca na vida, ele de repente percebe o princípio por trás do barulho do Sr. X. Ele revela que o barulho do qual o Sr. X se gaba é o grito de sua alma, então significa que se seu próprio grito for mais alto, ele será capaz de derrotá-lo. Sai executa isso imediatamente e derrota o feio em um instante. Então o Sr. X recorre a truques sujos, tentando isekai as garotas, mas Coronet de repente bloqueia o ataque, surpreendendo Sai por ela estar de volta. Ela lhe diz que conseguiu negociar um acordo de confissão e então avança contra o Sr. X para neutralizá-lo, porque ele é um dos 8 de si. Depois de nocauteá-lo, Korone diz que há um problema maior a ser resolvido, o pepino do mar monstro que está ocupado esguichando por toda a cidade. Enquanto correm em direção à cidade, eles de repente veem nosso Power Ranger de baixo orçamento voando em sua direção, e antes que percebam, ele oblitera completamente o monstro. Depois, Brave vem voando em direção ao Sr. X, pretendendo acabar com ele, mas Sai rapidamente o impede, perguntando por que ele quer isekai-lo. Brave voa para longe, e apenas alguns segundos depois, Miwa aparece correndo do outro lado. Surpreso, Sai lhe pergunta como ele sobreviveu, e ele responde que foi resgatado por Brave. Na cena seguinte, Korone informa Sai sobre os desenvolvimentos no Ministério. Ele pergunta a ela se a coisa da sedução ainda está de pé, e ela responde que sim. Sai então lhe diz que não há como ela ter sucesso, já que ele agora está ciente disso, e ela diz que só fez tudo aquilo para despertar seu lado travesso, já que ele era muito desinteressado por mulheres. O plano original dela era fazer com que ele se casasse com uma garota decente. Ela então sugere que ele se case com Hattori, chocando-a, e ela sai correndo sentindo-se envergonhada. Do outro lado da academia, Turia vai abraçar seja lá quem for, perguntando por que Sai não morreu no labirinto. E o sujeito responde que Sai deveria liberar o selo nas ruínas e morrer, mas o futuro mudou, já que outra pessoa liberou o selo. Ele acrescenta que Sai reescreveu o futuro do homem através de seu rápido crescimento, mas o cérebro de Turia é muito lento para entender sua parábola. Ela sugere que eles atormentem Hattori em seguida, mas o cara responde que o problema com a família de Hattori não é da sua conta, de jeito nenhum. Tyria sai imediatamente, e o cara tira um pingente que exibe o grampo de cabelo do pássaro do Twitter. Cerca de 10 anos atrás, Sai deu a uma garota um grampo de cabelo caro que ele comprou com o dinheiro de sua comida, apenas para agradá-la. E ao deixar o orfanato, ele lhe disse que se ela não jogasse o grampo fora, ele não a esqueceria, e eles poderiam se encontrar novamente. De volta ao presente, Kina acorda Sai para perguntar sobre seu aniversário, e ele lhe diz que é supostamente no mesmo dia do Natal. Kina se pergunta por que ele não tem certeza, e ele responde que não sabe o dia exato, mas foi deixado na frente da igreja no dia de Natal. Ela também lhe diz que não sabe seu aniversário, então escolheu uma data para si mesma. Nesse instante, Sai vê o grampo de cabelo dela novamente, e pergunta se eles já se encontraram antes, explicando que ele deu isso a uma garota 10 anos atrás. Ele perguntou a ela como ela conseguiu, mas ela não se lembra. Vendo que ele está tão preocupado com isso, ela conclui que ele está apenas procurando todos os meios para provar que estão conectados pelo destino. Do lado de Eitou, enquanto contempla seus próximos passos, ela sonha acordada com Sai lambendo seus pêssegos. No entanto, na realidade, ela se vê sendo provada por um caracol monstruoso. Frustrada, ela canaliza sua magia para subjugar a besta. Justo quando ela acredita que está derrotada, a criatura tenta uma reviravolta, forçando-a a liberar outro feitiço poderoso, despedaçando-o completamente. Então ela de repente encontra um ovo dentro dos restos do monstro. Nesse momento, Peter Halson chega e questiona o que ela está aprontando. Escondendo rapidamente o ovo, Aital lhe afirma que tem eliminado criaturas mágicas para garantir a segurança de Sai. Acontece que o número de bestas mágicas tem aumentado desde que Sai despertou como o Rei Demônio. Enquanto isso, Sai e Miwa assistem Power Rangers na TV, com Miwa elogiando entusiasticamente o novo herói, porque se ele não o fizer, ninguém mais o fará. Por outro lado, Kina devora tigela após tigela de arroz sem pensar, como um glutão da sua cidade natal. Depois que ela sai, ele pergunta sobre ela e Miwa explica que Kina carece de fortes habilidades mágicas, o que faz com que os outros a desprezem. Na sociedade deles, os usuários de magia são considerados a elite, tornando-a uma pária. Korone intervém para elaborar sobre a natureza da mana, e alguns jargões de anime com os quais você não deveria se preocupar, de fato. Determinado a mudar o mundo, Sai faz disso sua missão ajudar Kina a provar seu valor. Quando ele mais tarde se aproxima dela, convidando-a para a aula, ela inesperadamente tira suas roupas e voa com sua magia invisível, deixando Sai atordoado enquanto ele a persegue como um tolo sem mente. Ao retornar, Coronet aponta que a associação de Sai com Kina também danificou a própria reputação dela, pois ser aliada do Rei Demônio vem com seu próprio estigma. Mais tarde, na cafeteria, Sai informa Kina que planeja cortar os laços com ela.
No entanto, ela interpreta completamente mal suas palavras, convencida de que ele está tentando protegê-la. Ela imediatamente lhe dá a melhor experiência de sua vida antes de decolar novamente. Hattori observa, sentindo ciúmes como de costume, mas quando Sai a pega olhando, ela rapidamente responde com um aceno desajeitado. Depois disso, eles se encontram no telhado e Sai expressa sua preocupação com a indiferença de Kina em relação à sua academia, perguntando se ela pode ajudar. Mas ela fica irritada e vai embora, dizendo que não pode ajudá-lo de forma alguma. No entanto, ela logo se arrepende de sua resposta. Enquanto isso, no quarto de ato, ela tem cuidado cuidadosamente de um ovo, esperando que ele choque em uma besta mágica para Sai. Exausta, ela cochila, dando a Kana a oportunidade perfeita para roubar o ovo para seu próprio plano ridículo. Em vez de respeitar seu propósito, ela o leva para suas amigas no dia seguinte, e elas sugerem que façam uma omelete, já que é grande o suficiente para todos. Quando Sai toca o ovo, ele de repente cresce e se abre, revelando um bizarro frango monstro de 2 cabeças. Quase imediatamente, ele entra em fúria, atacando tudo à vista. Sai tenta pará-lo, mas seus esforços mal fazem efeito. Enquanto ele corre para proteger Kina, percebe que toda a confusão começou por causa da imprudente façanha dela. Nesse instante, Ato chega, revelando que foi ela quem nutriu a criatura e pode controlá-la. No entanto, antes que ela possa agir, a besta de 2 cabeças a agarra e começa a rasgar suas roupas. Sai rapidamente intervém, resgatando-a antes que a situação piore ainda mais. Infelizmente, a criatura escapa, avançando em direção à cidade e destruindo tudo em seu caminho. Mas o caos não dura muito, pois Brave de repente faz sua grande entrada. Miwa se equipa e entra em ação, confrontando ferozmente a besta. A batalha é intensa, mas Brave ganha a vantagem de forma constante. Em meio à luta, ele avista um civil preso lá embaixo. Ele rapidamente corre para tranquilizá-los, apenas para descobrir que é uma garota que, em uma reviravolta surpreendente, o beija como um sinal de gratidão e pede para ele guardar segredo. No dia seguinte, Sai relata os eventos recentes, mas Hiryu tranquiliza dizendo que está tudo bem, e não há necessidade de se preocupar com isso. Enquanto Sai do quarto, ele cruza o caminho com Kina mais uma vez. Ela o informa que planeja frequentar as aulas mais regularmente a partir de agora, surpreendendo-o. No entanto, depois que ela sai, Pearl percebe que as férias começam no dia seguinte, então a decisão de Kina é completamente inútil. Enquanto isso, de volta à aula, Hattori pergunta a Kurunet sobre o tal casamento que ela sugeriu outro dia para saber se ela estava brincando ou algo assim, e Kurunet responde que não estava brincando de forma alguma. Ela casualmente menciona que está ciente do histórico familiar de Hattori e já enviou um convite oficial ao pai dela, e ele aceitou o pedido para uma reunião formal de proposta de casamento, chocando-a profundamente. Vários anos atrás, um homem rico visitou o orfanato de Sai para fazer algumas doações, e enquanto as crianças o agradeciam, ele lhes disse para agradecer a Deus, em vez disso, pois ele apenas fez o que é esperado dele como um verdadeiro crente. Sai tornou-se desafiador e disse que não estava agradecendo a algum deus mítico que não existia. O homem ficou com raiva e disse para ele se desculpar, mas Sai permaneceu teimoso, apesar das freiras tentando alertá-lo. No calor da discussão, uma freira lhe disse que às vezes ele tinha que abaixar a cabeça, mesmo que estivesse certo, mas Sai respondeu que faria questão de que isso nunca mais acontecesse com ele enquanto vivesse. De volta ao presente, Hattori começa a se preocupar sobre como irá contar a Sai que seu pai quer se encontrar a respeito da proposta de casamento. Coronet a pega nisso e diz que está ciente de que ela está achando difícil processar isso porque já pensa em si mesma e em Sai na cama. No entanto, Hattori nega, dizendo que o casamento é apenas um arranjo político de qualquer forma. Mas Coronet lhe diz para parar o táxi, porque se fosse apenas isso, teria sido fácil para ela. Hattori diz que irá contar a ele então, mas quando chegam ao lugar dele, ela fica muito tímida. No entanto, ela consegue dizer a ele para ir com ela ver o pai dela para algumas conversas políticas e tal, mas ela não lhe diz expressamente que estão prestes a envolvê-lo em um casamento sem acordos pré-nupciais. Depois disso, enquanto Sai caminha pelas dependências da escola, ele ouve o cara loiro e o diretor falando sobre a recente ocorrência de monstros. O sujeito loiro menciona que houve um aumento recente na atividade deles desde que o Rei Demônio despertou, olhando para Sai enquanto ele se afasta. Sai entende a dica de que ele está se referindo a ele como a causa, então ele o confronta, mas o sujeito lhe pergunta se ele ainda não percebeu sua responsabilidade. Depois eles seguem para a cidade natal de Hattori, e assim que chegam lá, uma garota de repente os ataca. Mas Hattori rapidamente impede. Acontece que é a irmã de Hattori, Yuko, e ela está apenas testando suas habilidades reflexivas. Ao vê-la, Miwa instantaneamente se lembra de que foi a aspirante a Mary Jane quem o beijou. No caminho para ver o pai de Hattori, Yuko diz a Miwa que Sai cheira a uma besta mágica. Ela revela que é sensível a isso porque foi mordida por uma besta mágica quando criança e parte da mana da besta fluiu para seu corpo. Ao encontrar o pai de Hattori, ele faz a Sai algumas perguntas relacionadas ao casamento, mas o irmão não pega nenhuma pista e apenas dá sua palavra, ignorantemente, de proteger Hattori enquanto viver, deixando o pai tão animado que ele convoca um banquete.
Enquanto todos festejam, o irmão se pergunta por que estão tão animados com isso. E mais tarde naquela noite, enquanto ele se prepara para dormir, Hattori o visita, pronta para ir até o fim com ele, após muita contemplação prévia. No entanto, ele a impede antes que ela possa mostrar seus seios e pergunta se ela está fazendo isso por causa de sua família. Ela então menciona as conversas sobre o casamento em andamento, desculpando-se por não ter contado a ele antes. No entanto, o idiota com cérebro morto pensa que ela se recusou a contar a ele porque não quer se casar com ele. Foi nesse momento que ela soube que estava com o cara mais burro de toda a civilização humana, depois de você, é claro. Brad, ela sai em lágrimas, dizendo a Sai para esquecer tudo o que aconteceu naquela noite, fazendo Sai se perguntar o que ele fez de errado. Nesse instante, alguns assassinos na vila de repente aparecem do nada, pretendendo Nilove, porque ele fez a princesa deles chorar. Ele corre para salvar sua vida imediatamente e eles o perseguem, mas ele é salvo quando seus perseguidores de repente caem em uma armadilha. Ele fica surpreso e logo percebe que Teruya o salvou. Ela lhe diz para ir com ela para ter o prazer de sua vida, mas Sai responde que não se relaciona com garotas baixas, o que a irrita bastante. Ela ameaça enviá-lo para o Nirvana, em vez disso, mas o irmão não abriria o zíper de suas calças nem sob a mira de uma faca, ao contrário de você, que nem precisa ser ameaçado. Teruya então diz que quer ver como ele impediria Kina de ser isekaiada, chocando-o. Enquanto isso, Kina está esperando por Sai enquanto celebra seu aniversário. No entanto, ela está sendo observada por alguns caras assustadores em uma missão para Isekai lá. Turiya revela que os assassinos foram enviados por seu pai, o arcebispo. Ela ainda diz que sua família é responsável por eliminar quem quer que o Suhara considere perigoso, e por alguma razão, o alvo deles desta vez é Kina. Sai fica com raiva e instantaneamente libera uma onda de poder que assusta Teruya para valer. Ela foge imediatamente e Koronasun aparece, dizendo que não conseguiu nenhuma informação. Sai lhe diz para transportá-la para uma academia, mas ela recusa, dizendo que trabalha para os combinados e a decisão deles é absoluta. Sai, no entanto, insiste em ir, e ela lhe diz que então terá que impedi-lo a todo custo enquanto saca sua arma. Mas então, ela deixa cair a arma e se aproxima de Sai, para que ele possa puxar o rabo dela, desativando-a. Enquanto isso, Yuko, que também está nas proximidades, de repente começa a reagir à mana da besta mágica dentro de seu corpo. Sai não se importa com isso de qualquer forma, e caminha até uma árvore próxima para abrir um portal que o transporta para a academia. Na academia, os esquisitos estão prestes a Skid e Kina, mas nesse instante o sujeito loiro de repente aparece e começa a cortar até acabar com todos eles, salvando Kina. Ele é Yamato, o garoto Kiro. Depois ele diz a Kina que sempre esteve esperando por ela, alegando que ele lhe deu o grampo de cabelo. Sai chega nesse momento e fica surpreso que Yamato tenha salvado Kina. No entanto, Yamato responde que Kina é uma identidade, afinal, com a qual ele planeja se fundir para atingir o corpo enorme necessário para conquistar os deuses. Isso leva Sai a perguntar por que o Suhara deu a ordem para Izekaila então, e Yamato responde que ele foi negado pelos deuses. Percebendo que Yamato só salvou Kina por seu desejo egoísta de usá-la, Sai libera seu poder, afirmando que a protegerá. Yamato corta o braço de Sai, mas ele se regenera instantaneamente, e quando ele tenta atacá-lo novamente, Eitou de repente aparece com bestas mágicas, afirmando que encontrou um método para fazer as bestas mágicas obedecê-la para que Sai possa usá-las. Sai imediatamente concorda em usá-los, e Yamato lhe pergunta se ele realmente quer usar esses poderes amaldiçoados. Sai responde que vai acabar com essa história onde Deus ordena a morte dos homens. Ao ouvir isso, Yamato lhe diz que é por isso que ele é o Rei Demônio, pois ele é quem destruirá o mundo. Enquanto os dois se preparam para o confronto, bestas mágicas se enfurecem pela academia, reduzindo todo o lugar a escombros. Ao ver isso, Yamato saca sua espada pronto para enfrentar Sai. Ato confusa aponta que ataques baseados em mana nem deveriam ser possíveis neste domínio protegido. Mas Sai, ele apenas encolhe os ombros e diz que o ataque não tem nada a ver com mana. Enquanto isso, Hiroshi está acelerando em direção ao campo de batalha em seu traje de Brave, perguntando-se se Sai realmente enlouqueceu. Quanto a Teruya, ela está assistindo a tudo isso acontecer, ficando animada por um pouco de ação. O pai dela de repente aparece coberto de sangue e mal se agarrando à vida. Com seu último suspiro, ele lhe diz que Yamato Puchiru foi quem fez isso com ele, e que ela deve continuar o legado de sua família. Tire a cena e o finaliza ali mesmo, sem hesitar. Do lado de Hattori, sua família assiste a tudo se desenrolar na TV ao vivo, e seu pai decide que é hora de intervir. Embora o clã deles não se dê bem com o de Teruya, ele insiste que precisam trabalhar juntos contra um mal maior. Nesse instante, a avó de Hattori aparece e lhe entrega a espada da família, uma que não é desembainhada há séculos. Aparentemente, ela só se abre quando bem entende, então é basicamente uma espada com problemas de compromisso. De volta ao campo de batalha, Sai e Yamato finalmente se enfrentam. A espada de Yamato se mostra forte demais, e a regeneração de mana de Sai não consegue acompanhar, bem quando Yamato está prestes a desferir o golpe final. Eitou surge, agarra Sai e escapa correndo sobre uma besta mágica.
Enquanto isso, o curso ninja de Tsuruya e Hattori começa a se reunir e planejar seu próximo movimento. Tsuruya, agora no comando, decide enviar Hattori e sua irmã em uma missão suicida para recuperar a lâmina da família. Hattori hesita, mas Tyria não se importa. Ela só quer a espada por suas próprias razões estranhas. Enquanto se preparam para o que parece ser uma condenação certa, Brav chega e encontra Yuko em apuros. Ele nota marcas estranhas em seu pescoço, sinais de um homem da besta mágica. E em vez de abordar o quadro geral, o idiota fica bravo com Sai por deixar uma garota assim. Voltando a Sai, Eitogi o apressa em direção a Peterhausen para pedir ajuda. Eles encontram o diretor na entrada do covil do dragão, e ele se adianta para deter Yamato enquanto Sai e Eitogi continuam para dentro. No caminho, eles encontram Hiri, que começa sua tagarelice incessante de sempre, mas eles a ignoram e finalmente chegam ao seu destino. Sai e Peterhausen se reencontram, e o dragão lhe diz que é hora de liberar todo o seu potencial. Sai declara que vai Isekai Deus, fazendo Edito desmaiar com sua audácia, saltando em Peterhausen, Sai alça voo, indo direto para Yamato e Yamato, no entanto, está pronto. Assim que ele se prepara para atacar, o diretor o intercepta. Enquanto isso, Hattori tenta um ataque furtivo, mas sua lendária espada ainda se recusa a desembainhar. Irritada, mas sem se abater, ela sobe em Peterhausen, apenas para Sai a pegar no estilo princesa e sussurrar sobre os pãezinhos de bolo de palmas da colina logo depois que tudo isso acabar. Então, sem aviso, ele simplesmente a joga do dragão. Como se as coisas não estivessem caóticas o suficiente, Brave aparece de repente e danifica Peterhausen. Impressionado, mas inabalável, Sai o envolve em uma batalha aérea. Delirando sobre como vai destruir a própria filosofia de Deus, Brave, como sempre, não entende e continua atacando porque quer ser o protagonista da história. Enquanto isso, Hattori e Nuko estão eliminando bestas mágicas enquanto Teruya, de seu centro de comando, segue o conselho de um homem sombrio de óculos. Esse sujeito, claramente tramando, envia um assassino atrás de Hattori e Nuko para garantir que Teruya permaneça no poder. De volta ao céu, Sai está prestes a finalizar Brave quando, surpresa, Brave saca um traje novíssimo que é resistente a mana e ataques, e até drena a mana dos outros. Nesse momento, um dirigível massivo está agora avançando direto para Psy, enviado pelo governo para apagar tudo em seu caminho. Com Peterhausen em potência máxima, Psy enfrenta o dirigível em uma batalha implacável. No chão, o diretor finalmente revela seu grande segredo. Ele foi um dos guerreiros que derrotaram o último rei demônio ao lado de Yamato. E agora, ele conhece a verdadeira ambição de Yamato de se tornar o próximo rei demônio. Enquanto os dois se chocam abaixo, a batalha no céu atinge seu clímax. Sai consegue derrubar o dirigível, mas a um custo. Sua reputação, já em frangalhos, afunda ainda mais. Brave, preocupado com o destino de Sai, observa Kina de repente começar a divagar sobre guerra e genocídio. Eto tenta fazê-la voltar à realidade, mas Kina insiste que talvez explodir tudo seja a única maneira de trazer a paz. Anos no futuro, descobre-se que Yamato é, na verdade, um viajante do tempo. O cara era loucamente apaixonado por uma versão loira adulta de Kina, mas as coisas desandaram quando ela se tornou uma singularidade para o grito do Rei Demônio. Determinado a tê-la, ele começou a persegui-la, através do tempo, como um stalker com PhD e obsessão. Ele relata os eventos ao diretor, dizendo que sofreu infinitamente, mas desta vez ele não vai perder. O diretor, já em suas últimas, está fraco demais para enfrentá-lo. Assim que Yamato está prestes a finalizá-lo, Brave irrompe na cena. Agindo como se fosse o personagem principal, ele tenta confrontar, apenas para congelar porque reviravolta. Yamato é o mesmo sujeito que fez seu traje. Em vez de lutar, Brave muda para o modo Talk no Jutsu, e de alguma forma convence Yamato a levá-lo para dentro da antiga caverna de Peterhausen por alguma razão desconhecida. Enquanto isso, Hattori ainda está por aí batalhando contra bestas mágicas, enquanto Yuko mal se agarra ao suporte de vida. Em outro lugar, Riri está lutando contra toda a linhagem de Toriyama, enquanto eles caçam os restos de Sai. Para agitar as coisas, ela acusa ousadamente Teruya de ter matado o próprio pai, desencadeando o caos em suas fileiras. Depois de engolir alguns inimigos menores, a própria Teruya entra na conversa, descartando tudo como fake news. Ela reúne seu esquadrão e cerca Hiri, tentando entrar ali mesmo. Do lado de Eto, ela está fazendo a guarda-costas de Kina e do dispositivo de controle de bestas mágicas, mas está começando a suspeitar de um traidor entre eles. Acontece que é aquele cara elástico de borracha de antes, o mesmo que tentou se livrar de Hattori. Eto joga tudo nele, mas o sujeito aguenta tudo como se fosse feito de outra forma. Justo quando as coisas parecem sombrias para Hiri e Eto, o conselho estudantil finalmente aparece e os salva. O vice-presidente bloqueia os ataques do Homem Borracha enquanto o resto elimina os inimigos menores ao redor de Hiri, equilibrando o campo de batalha. Então, Yamato se aproxima de Eito. Ela o vê como o idiota que matou seu irmão, mas tudo o que ele vê é Kina. Ele tenta se justificar, mas Kina de repente muda de personalidade, falando com uma voz madura e de outro mundo. Ela aponta o egoísmo de Yamato, dizendo que é por isso que ele nunca terá sucesso.
Yamato rejeita sua sabedoria e, em vez disso, a sequestra. Eto tenta detê-lo, impulsionada tanto pela vingança quanto pelo dever, mas Yamato a atinge com uma verdade brutal, dizendo que ela nunca fará diferença com um grande coração e aqueles grandes atributos. Ele então foge com Kina em Tao. Enquanto isso, o Homem Borracha se liberta da armadilha do vice-presidente e volta a atacar, forçando Eito a fugir em direção ao laboratório em um último esforço. De volta ao lado de Hiri, Teruya escala as coisas invocando Hattori, forçando-a a lutar contra Hiri. Hattori recusa a princípio, mas quando Teruya ameaça usar Yuko como alavanca, ela não tem escolha a não ser obedecer. Rezando para que Sai ainda esteja vivo de alguma forma, ela se prepara para lutar. Mas antes que algo aconteça, o próprio conselheiro de Teruya, o mesmo manipulador sinistro que derrubou o dirigível de Sai, atrai e começa a aniquilar seus homens. Acontece que ele faz parte de Sai no 8 e acredita que Teruya foi quem matou o pai dela. Com o caos lhes dando uma abertura, o conselho estudantil escapa enquanto Hiri derrota Hattori. Ela lhe diz que se conseguir salvar a irmã, ótimo. Se não, sem ressentimentos, porque Hattori era praticamente inútil de qualquer forma. Teruya, vendo seus planos desmoronarem, decide acabar com Yuko ela mesma. Mas pouco antes que ela possa, Brave aparece, salvando sua sidekick e a arremessando para fora dali junto com Yamato. Enquanto isso, no laboratório, Eito e o vice-presidente armam uma armadilha. Enquanto o VP mantém o Homem Borracha ocupado, Eito saca as armas pesadas, nitrogênio líquido. Ela consegue congelar e estilhaçar o sujeito, mas sua metade inferior consegue escapar. Com a missão cumprida, eles voltam ao campo de batalha para ajudar os outros. Com Hattori fora do caminho, Hiri finalmente tem uma revanche com Teruya. Elas lutam, mas Teruya faz uma fuga sorrateira. Então Hiri se prepara para enfrentar o manipulador, o sujeito tenta propor uma trégua, mas ela não aceita. Eles se chocam e ele começa a empurrá-la para trás até que Aito chega como reforço. Os dois se unem e o obliteram, mas percebem que o corpo era apenas mais um fantoche. O verdadeiro sobrevive e foge, esperando nunca mais cruzar o caminho de Hiri. Justo quando todos pensam que o caos acabou, Sai literalmente se ergue dos destroços do dirigível, exibindo tanto seu poder insano quanto seus abdominais trincados. Todo o campo de batalha para testemunhar seu retorno dos mortos. Reagrupando-se com seus aliados, ele confirma que Kina se foi. Sem perder tempo, ele monta Peterhausen e parte para acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto isso, Turiya dá a Hattori uma última ordem para o lado de Anélope, mas Hattori finalmente decide que já teve o suficiente. Ela diz a Teruya para calar a boca e oficialmente vira as costas para sua família. Todos surtam, dizendo que ela não tem escolha porque desobedecer destruirá sua linhagem. Mas Hattori abraça o caminho do amor em vez do dever familiar. Ela desembainha a lendária lâmina Suhora, uma arma passada por seu clã por gerações, deixando claro que agora fará as coisas do seu jeito. Com um único golpe, ela aniquila todos os capangas de Teruya e domina completamente a própria Teruya. Justo quando ela está prestes a desferir o golpe final, Kuronei interrompe, dizendo que precisam de Teruya viva para que ela possa expiar seus pecados. Enquanto isso, Hattori observa Sai desaparecer no horizonte, lembrando-se de sua promessa de bater em seu traseiro até ficar vermelho e silenciosamente desejando-lhe sorte. Quanto a Sai, ele começa a interrogar Peterhausen sobre tudo. O dragão revela que a cada 100 anos Deus altera a mana de certos humanos, transformando-os em reis demônios. Toda vez que um morre, um século se passa antes que outro apareça. Sai ouve atentamente, fortalecendo sua resolução de quebrar este sistema de maldição de uma vez por todas. Mas antes que ele possa fazer um movimento, Brave reentra na cena, voando direto para ele para um confronto final. Brave e Sai ficam frente a frente, a tensão crepitando entre eles. Brave exige saber por que Sai está tentando eliminar Deus. Sai calmamente afirma que quer mudar todo o sistema, mas Brave argumenta que algumas coisas devem ser protegidas, apontando para a mulher que ele salvou ao se tornar um herói. Sai, imperturbável, diz a ele que pode garantir a segurança dela se tiver a chance, mas Brave já está ferido o suficiente. Sem aviso, ele lança um ataque, determinado a silenciar as ambições de Sai com suas próprias mãos. Enquanto a batalha deles começa, Peterhausen sente um medo avassalador devido à habilidade de negação de mana de Brave. Desesperado, ele pergunta a Sai como contra-atacar. Sai simplesmente responde que vai enfrentá-lo de frente, e assim ele avança, permitindo que o golpe devastador de Brave acerte. O ataque oblitera metade do corpo de Sai, e enquanto a energia o dilacera, Brave sente uma pontada de culpa enquanto ambos caem em direção ao chão. Brave luta para salvá-los, mas seu traje não tem poder para segurar os dois. Ele entra em modo de sobrevivência de emergência. Nesse instante, o corpo de Sai se cura rapidamente e ele os pega, aterrissando em segurança. Olhando para Brave, ele o tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Ao estender a mão para a máscara de Brave, ele a estilhaça, revelando Miwa por baixo. Observando a distância, Yuko corre até eles e vê o rosto exposto de Miwa. Ele se desculpa por enganá-la, mas ela o perdoa, abraçando-o com força. Sai, no entanto, não tem tempo para demorar. Ele retoma sua missão, mas antes de partir, Miwa implora para que ele cure a reação de Yuko às bestas mágicas. Sai descarta o pedido e afirma que, uma vez que ele Isekai Deus, tudo mudará.
Ele então revela que planeja fazer Peterhausen tomar o lugar de Deus e remodelar o sistema. Miwa aponta a ironia de que as ações de Sai o farão parecer que está tentando dominar o mundo, mas Sai não se importa nem um pouco com o que as pessoas pensam. Enquanto isso, Yamato carrega Kina por uma instalação que abriga o centro de controle de Deus, eliminando todos em seu caminho. Ele conta a Kina sobre seu plano de substituir Deus e refazer o sistema. No entanto, Kina, cujo corpo hospeda outra entidade, o avisa que seus esforços são fúteis. Ela insiste que é a identidade e que se fundir com o Rei Demônio é seu destino. Yamato se recusa a aceitar isso, apesar de falhar repetidamente. Ignorando suas palavras, ele pega a mão dela e confessa seu amor. Nesse instante, Sai faz uma entrada dramática, declarando que salvará Kina, destruirá Deus e destruirá o sistema atual. Yamato, sem querer recuar, saca sua lâmina e ataca Sai. Ele o corta ao meio, apenas para perceber que era uma ilusão. Sai aparece por trás e desfere um golpe devastador, jogando-o para longe. Ele então esclarece suas diferenças. Embora seus objetivos pareçam semelhantes, ele pretende eliminar Deus, não controlá-lo. Nesse instante, um soldado reconhece Sai como o Rei Demônio e revela uma verdade horrível. Os Reis Demônios existem para se fundir com a identidade e então aniquilar a humanidade. A cada século, Deus os usa como um mecanismo de limpeza. Sai reconhece isso, mas se recusa a se fundir com Kina. Ele jura quebrar o ciclo. As garotas na instalação afirmam que tudo tem sido parte do plano de Deus. Se Sai destruir Deus por fora, isso só trará caos, mas Sai permanece inabalável. Ele acabará com este ciclo vicioso, provando que Deus não é nada mais do que um sistema. De repente, a instalação ascende ao céu, ativando suas defesas finais. Sai invoca Peterhausen para uma última missão. Ele está determinado a levar isso adiante, mesmo que signifique sua própria morte. Kina, não querendo deixá-lo morrer, o segue. Lá dentro, Peterhausen abre um buraco na árvore da vida, permitindo que entrem em um pseudo-reino. Ele avisa Sai que este lugar está além da compreensão humana. Uma onda de arqueiros os ataca de repente, mas Peterhausen avança sem ser afetado. Alcançando o núcleo, ele estende fios de seu corpo para absorver Deus. No entanto, se um único fio for cortado, o processo falhará. Enquanto os arqueiros renovam seu ataque, Sai os repele para proteger Peterhausen, mas ele luta. Vendo isso, Peterhausen toma uma decisão drástica. Ele libera toda a mana inexplorada de Sai para torná-lo mais forte. O surto de poder concede a Sai uma força imensa, aniquilando as forças inimigas. No entanto, assim que a absorção se aproxima da conclusão, a defesa final de Deus é ativada. Um buraco multidimensional que ameaça consumi-los. Sai percebe que, ao liberar todo o seu poder, ele pode destruir o buraco, Deus e o pseudo-reino. Mas ele hesita, duvidando de si mesmo. Então, resolvendo levar adiante, ele se prepara para liberar tudo. Kina interrompe, implorando a Peterhausen para garantir a sobrevivência de Sai. O dragão promete protegê-lo, mesmo que isso signifique sua própria morte. Deixando para trás um dente como lembrança, Peterhausen se sacrifica dolorosamente, levando a uma explosão ofuscante que oblitera a instalação e o próprio Deus. No rescaldo, Kena entra em um misterioso reino espiritual, onde encontra uma versão alternativa de si mesma. Essa outra versão revela que ela é a razão pela qual Kena foi alvo o tempo todo. Percebendo que podem dar a Sai uma vida normal, as duas unem suas vontades e agem. Enquanto a poeira baixa, o mundo testemunha a destruição de Deus. Por sorte, Sai emerge vivo e se reencontra com seus amigos. Estranhamente, as memórias de sua identidade de Rei Demônio foram apagadas da mente de todos, exceto de seus aliados mais próximos. Foi obra de Kina, concedendo a Sai a chance de viver como um estudante comum do ensino médio. No entanto, a paz dura apenas por um curto período, pois este pato em crack barato, mais uma vez identifica Sai como o Rei Demônio, marcando o início de outro problema. Fim. Se você gostou deste resumo, bata no botão de curtir e se inscreva no canal caso ainda não o tenha feito, para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo bem aqui.